Eu sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação Concurso Público, e no dia de hoje eu vim para apresentar mais uma aula sobre mais um conteúdo didático presente no seu edital da Polícia Militar de Pernambuco, certo? Como disse, sou Camila Claudina, professora de Língua Portuguesa e Redação. Aqui estão minhas redes sociais, caso você tenha alguma dúvida sobre qualquer determinado tema ou qualquer questão no qual você viu na plataforma, certo? Pode estar me procurando através do meu Instagram, é @CamilaClaudina. Ou você pode também me procurar nos grupos, certo? Do regime fechado. Eu estou lá nos grupos, é só procurar meu número que você vai encontrar. Beleza? Então hoje a gente vai, na verdade, trabalhar essa didática sobre conjunção, certo? Já venho dizendo a você que conjunção não é algo para você cogitar em cair, vai estar na sua prova, tenha certeza absolutíssima, certo? Independente para o que seja, a conjunção sempre, em toda prova é cobrada, certo? Então, se dedique ao máximo, certo? Tem coisas que eu vou dizer, gente, isso aqui você vai ter que decorar. E vai ter coisa que eu vou dizer, gente, isso daqui você vai ter que aprender, certo? Então, tudo que eu disser a você, decore, tá certo? Porque não é algo que talvez esteja na prova, vai estar na prova. Esse daí é, sem dúvidas, número 1 de questões, certo? Outra coisa que tenho para dizer para vocês é que conjunção é uma das minhas matérias mais favoritas, tá certo? Então, traga isso já em mente. Ah, não, eu odeio conjunção. A maioria dos alunos já traz isso, né? Odeio conjunção, detesto conjunção. É melhor você criar amor do que odiar, tá certo? Se ela é a mais trabalhosa, então sempre tente se dedicar mais a ela. Perceba que se fosse algo fácil e prático, a banca não ia cobrar para você, certo? Mas ela é muito dificultosa porque ela entrelaça, na verdade, um conjunto não só da parte de morfologia, mas também da parte de sintaxe e de período simples e composto, certo? Lembrando que também tem muita coisa aqui que a gente vai ver em sintaxe, mas que, na verdade, eu já vou estar trazendo aqui em relação a outros tópicos. Por quê? Lembra que eu disse que tudo que a gente vê na morfologia, eu já vou estar correlacionando para a sintaxe, para que quando chegue na sintaxe você não fique, nunca vi isso, não sei nem o que é isso, certo? Então vai ter momentos que eu vou dizer, gente, isso daqui vai ser chamado assim na morfologia, mas isso assim vai ser chamado na sintaxe, mas são a mesma coisa, certo? Para você já ir se familiarizando em relação à sintaxe, para quando chegar lá você não ficar boiando total. Porque a banca, ela vai cobrar de você a partir da sintaxe, certo? O nome da sintaxe, que é a mesma coisa da morfologia, beleza? Então, vamos iniciar, certo? Primeiramente, eu já quero trazer essa relação de oração coordenada assindética. Aí você pode estar se perguntando, peraí, a gente ia começar com morfologia, já pulou para sintaxe, que mistureba foi essa? Vê só. Na oração coordenada assindética, certo? Eu quero explicar já outra coisa em relação à conjunção. Deixa eu voltar. O que é uma conjunção? Conjunção, ela vai ser aquela palavra, certo? Que ela vai estar ali para fazer uma ligação entre orações ou elementos. 98% dos casos, a banca vai cobrar de você conjunção para entrelaçar o quê? Orações, certo? Porque elementos fica muito fácil. Quando você chega assim e diz, eu comprei lápis e canetas. Percebeu que você colocou um i ali para fazer uma ligação entre caneta e lápis? Mas isso é o que? Uma conjunção. Você está adicionando. Eu não só comprei caneta, como também lápis, certo? Mas, na maioria das vezes, a banca sempre vai trazer para você essa correlação, essa ligação, esse nexo de quê? De orações, certo? Então, ó, daí a gente já tira aqui. Oração, certo? Já coloque aí. Coloque o nomezinho e vai distinguindo aí, puxando setinhas. O que é uma oração? Camila, oração sempre vai precisar ter verbo? Sim, certo? E aí eu já trago uma diferença entre frase e verbo. Frase vai ser um conjunto de palavras na qual você vai conseguir entender, certo? Precisa fazer isso, essa relação de sentido, certo? Você precisa entender o que eu estou falando. Perceba que se eu disser caderno, lápis, caneta, mesa, você não entende, são coisas aleatórias. Então, perceba que não tem um contexto didático, então não vai ser uma frase, certo? Porém, se eu disser assim, boa noite, Camila, ou bom dia, Camila, eu vou trazer o quê?
Percebeu que eu tenho 3 palavras, não tenho verbo, mas para você fez sentido, eu tô lhe dando uma saudação. Então, perceba aqui, bom dia, Camila, ou boa noite, Camila, traz o quê? Uma relação de sentido. Então, essas 3 palavras estão entrelaçadas ali com o sentido atribuído. Então, é isso que a frase faz. Ela junta palavras e essas palavras precisam fazer sentido, certo? E é aí onde a gente entra com a oração. A oração vai ser o conjunto de palavras na qual ela vai fazer um sentido, porém no meio é preciso e é obrigatório um verbo, certo? Então, basicamente, a oração vai ser o quê? Frase com verbo. Acabou, certo? Então, você já sabe o que é oração. Quando ele diz coordenada, coordenada vem de coordenação, de independência sintática. Aí você pode estar se perguntando, sim, isso é o nome do português, né? Sim, mas eu quero saber do dia a dia, como é que eu vou usar isso. Vê só, olha aí essa oração. Saí, ponto. Molhei-me, ponto. Tomei banho. Sequei o cabelo, fiz comida, sentei na cama e dormi. Percebeu que eu tô meio que dizendo as ações que eu fiz no modo sequenciado? Percebeu também que o sair não precisa do molhei para poder fazer complementação de sentido? Percebeu que um verbo não precisa do outro para completar o seu sentido? Isso é a coordenação. A coordenação mostra que um verbo não precisa do outro, uma oração não precisa da outra para poder trazer essa relação de sentido, certo? Que isso já não acontece na subordinação. A subordinação, uma oração que é o verbo, ele vai precisar do outro para poder complementar o seu sentido, certo? Deixa eu dar um exemplo bem rapidinho aqui, tá certo? Aqui, ó. O professor não falou que a prova seria hoje. Perceba, se você cortar aí no que, ele diz o quê? O professor não falou. Mas quem fala, fala alguma coisa. Percebeu que eu não posso dizer apenas o professor não falou. E eu também não posso remeter aqui a prova seria hoje. Porque se você fizer essa disjunção, uma vai precisar da outra, certo? O verbo seria vai precisar do falar, certo? Então elas têm o quê? Uma subordinação. Elas têm um nexus e elas são obrigatórias, porque uma sem a outra não sobrevive, não faz sentido, certo? Já aqui não. Aqui eu já tenho o que? Essa relação de independência. Sair não precisa do molhei, não precisa do tomei, não precisa do sequei, certo? Então, um não vai precisar do outro para fazer complementação do sentido. Então, toda vez que você tiver uma oração coordenada, vai ser uma frase, isso, um conjunto de palavras, onde dentro dele vai ter um verbo. Esse verbo não vai precisar de outro verbo para fazer complementação do seu sentido. Ele, por si só, é o bichão e se complementa, certo? E a sindética, por quê? Toda vez que você vê esse nome sindética, vai ser de conjunção, certo? Então, o a aí é um prefixo de negação, a gente já aprendeu sobre isso. Então, quando eu falar a sindética, é porque não existe conjunção. Percebeu aí na oração que eu tenho a sequência, os verbos são separados por ponto? São separados por ponto. Percebeu que eu não tenho nenhum conectivo fazendo a junção, porque eu poderia dizer saí e molhei-me e tomei banho e sequei o cabelo e fiz comida. Mas não é assim que tem. Eu tenho o quê? Um ponto ao invés do conectivo e. Então percebeu que essa ausência de quê? De conectivo traz o quê? Uma assindética, certo? Então a oração coordenada assindética vai ser o quê? Frase com o quê? Com verbo, onde um verbo não vai precisar do outro para complementar o seu sentido e eu não vou existir o que é a presença de uma conjunção ali, tá certo? Que é basicamente isso aí, ó, orações sem conectivos, que são as conjunções. Beleza? Espero que você tenha entendido essa parte. Se não entendeu, pelo amor de Deus, volta um pouquinho, tá certo? Eu tô falando bem devagarzinho, para que você consiga entender de forma detalhada essa parte de coordenação e subordinação, porque isso é muito importante para a sua prova. Beleza? Lembrando também que, certo? Essa oração coordenada assindética, certo? Se eu não tivesse o ponto aí, ela deveria ser separada por vírgula obrigatória, certo? Então, já vai aí para você uma dica dessa relação aí, certo? Uma oração, percebeu que eu separei aí por ponto, eu poderia separar por vírgula, tá certo? E essa vírgula seria obrigatória. Então, como é que você vai colocar a dica de pontuação aí com relação à conjunção? Que toda oração coordenada assindética é obrigatório a separação dessas orações através de vírgula, certo? Então, isso já vai um dos casos de pontuação para você já começar gravando, beleza?
Dando continuidade, a gente vai falar sobre o primeiro tipo de conjunção, que são as conjunções coordenadas. E aí eu já vou remeter às orações coordenadas, que é o quê? Conjunção, eu vou ter o quê? Uma palavrinha para trazer um nexo, certo? Em relação ao quê? Esse nexo entre orações. Essas orações precisam ser independentes, certo? Independentes, porém elas vão ter o quê? Um síndeto, uma conjunção. Então, perceba aí que ele diz assim, ó, que liga palavras sem independência sintática. Uma não precisa da outra para poder se complementar, que é basicamente o que? O conceito de coordenação. E elas vão introduzir orações coordenadas sindéticas, certo? Então, você já liga aí. Quando eu falar de oração coordenada sindética aditiva, você vai se lembrar da conjunção aditiva, certo? Então, é basicamente isso. Hoje aqui a gente vai estar falando sobre morfologia. Então, gente, essa conjunção está com sentido aditivo. Mas quando chegar na sintaxe, no período composto, eu vou dizer, gente, isso aqui é uma oração coordenada sindética aditiva. Aí você vai precisar saber que eu tô falando, na verdade, de quê? De junções de orações pelo conectivo e, que seria com sentido de adição, certo? Então, eu coloquei também, eu esquematizei aí bem direitinho, que diz assim, ó, oração vai ser uma frase com verbo, coordenada pela independência sintática e sindética porque existe, na verdade, a presença de conjunção. Beleza? Então, ó, eu dei aí um exemplo, certo? João leu contos e poemas. Quando eu digo João leu contos e poemas, percebeu que contos e poemas não é verbo? Então, ele aí faz o quê? Isso, adicionado, né? Ele traz uma relação, certo? De adição entre o quê? Elementos substantivos, certo? Que não é o que acontece na oração de baixo, certo? Ele diz assim, ó, João escreveu poemas e leu contos. Percebeu agora que eu tenho a presença de quê? De orações, né? Assim, eu tenho uma presença de verbo. Eu tenho o verbo escrever e eu tenho o verbo ler. Nisso, toda vez que você for fazer análise sintática, você vai fazer o quê? Fazer a separação, tá certo? Você vai separar a partir do momento que você vê a conjunção. A conjunção aí vai ser o E, certo? O E é a conjunção. Então, você vai fazer um tracinho no E. Aí você vai colocar, peraí. João escreveu poemas. Tu tem oração? Tenho, porque tu tem presença de verbo. Então, vai ser uma oração. João escreveu poemas. Traz uma relação, eu preciso de um outro verbo, de uma outra oração para fazer complementação de sentido? Não, né? Então, por isso que ela é coordenada, certo? Percebeu também que João escreveu poemas. Você tem alguma conjunção? Não, né? A conjunção tá depois, certo? Ela tá depois da barrinha. Então, isso daí vai ser uma oração coordenada sindética. Oração porque é uma frase com verbo, coordenada porque ela não precisa de outra para complementar o seu sentido, e a sindética porque não existe conjunção, certo? Massa. Vamos para a parte de lá. E leu contos? Tu tem verbo? Tem, uma oração. Se eu disser a você que leu contos, você entende? Entende, né? Assim? Entende, certo? Mesmo que o sujeito esteja implícito, leu contos. Quem leu contos? Ele leu contos. Posso falar, certo? Mesmo que esteja de uma forma implícita, mas perceba que dá sim uma compreensão, que você consegue compreender e que você não precisa do escrever para poder trazer essa relação de sentido, certo? Então perceba aí que é uma oração, porque eu tenho uma frase com a junção dela, eu vou ter o quê? Um verbo. Essa coordenação traz porque uma não precisa da outra. Sindética porque eu tenho presença de conjunção e não é qualquer conjunção, vai ser uma conjunção aditiva, eu tô fazendo aí a união, a adição de quê? De duas orações, né? Assim? Então, basicamente, é isso que eu queria trazer aqui, certo? Esquematização entre o quê? O E e o mais. Queria que você tivesse um pouquinho mais de atenção em relação aos dois. Aí você vai me perguntar, Camila, por quê? Porque tanto o E quanto o mas, os dois tanto podem ser aditivos como adversativos. Aí, agora, você vai se perguntar, ferrou mesmo, não foi? Não, tá certo? Não ferrou não. Você vai entender pelo contexto, certo? Mas vamos primeiro para as categorias, depois a gente volta para fazer a correlação. Vê só. Coloquei aí, certo? Um pouquinho das orações, certo? Coloquei algumas conjunções, desculpa. Coloquei algumas conjunções que são muito cobradas pela banca. Então, já vou fazer a anotação aí no seu caderno, certo? Categorias de coordenativas, só tenho 5 tipos. Aditiva, adversativa e alternativa, conclusiva e explicativa, certo? Queria dizer para você que você tomasse um pouquinho de cuidado com essa relação do E e do mas, certo? Vou explicar, mas na subordinação é que eu vou explicar mais em relação aos outros tipos. Queria também que você já puxasse aí a atenção, certo? Coloca aí atenções que devem ser tomadas no dia da prova, certo?
Pronto. Primeira coisa vai ser o e e o mas, porque eles tanto podem ser adjetivos como adversativos, certo? Então, é o primeiro tópico que eu quero dizer a você. O segundo é o quê? Adversativa e concessiva. Concessiva não tá aí porque é um modo subordinado, então eu vou ensinar só lá na subordinação, tá certo? Mas eu já quero que você traga aí o quê? Essa correlação e decore. É pra decorar, não tô dizendo pra aprender não, é pra decorar. Como é que eu vou decorar, Camila? Boa sorte, tá certo? Você pode colocar o quê? Pode colocar no seu quarto um papelzinho com todas as orações, com todas as conjunções, certo? Você vai ter que dar um jeito de poder decorar essas conjunções adversativas, certo? Que é os básicos, certo? Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Aí tem o não obstante, certo? Acrescente também, por favor, ainda assim, certo? Isso, não obstante, ainda assim, certo? Então, ó, preste atenção que as adversativas é algo que você vai trazer o quê? Uma situação adversa, certo? Que é totalmente o oposto de concessiva. Porém, quando você vai ler, certo? Quando você vai ler, fica muito parecida, certo? Eu vou dar um exemplo aqui bem básico. Ele diz assim, ó. Saí na chuva, mas não me molhei. Percebeu que eu trouxe uma ideia contrária? Percebeu que eu tive um mais, e esse mais é uma ideia adversa? Percebeu também que quando eu digo que eu saí na chuva, quem sai na chuva obrigatoriamente faz o quê? Se molha, não é assim? A não ser que ele esteja com alguma coisa, mas ele disse que saiu na chuva e não se molhou. Então eu trouxe uma situação adversa. Perceba como é parecida agora com a concessiva. A concessiva diria assim: embora tenha saído na chuva, não tenha me molhado. Percebeu que se você fizer a troca, é muito parecido, muito parecido, muito parecido, certo? E se você for inventar, porque tem muita gente que faz o inventário de quê? Ah, não, vou pegar uma conjunção e vou trocar pela outra. Não dá, tá certo? Nesse caso aqui, não dá. Vai mudar sentido, tenha certeza. Pra banca vai mudar sentido, mas se você ler, vai ficar igualzinho, idêntico, vai dar o mesmo sentido, certo? Então, pelo amor de Deus, você não pode ir pela sua cabeça e nem pelo que você acha. Você tem que ir diretamente pelo que a banca cobra, certo? E adversativo e concessivo são coisas totalmente diferentes, certo? Que eu vou explicar mais depois. Mas eu já quero trazer relação a você. Como é que eu vou saber se ela vai trazer uma correlação de adversativa ou de concessiva? Sabe como? Decorando conjunção. Exemplo, se vier lá o porém, ela vai perguntar se ela é uma conjunção adversativa. Aí você vai dizer o quê? Peraí, vamos ver. Mas, porém, eita, tem um porém, então é adversativa, não tem como ser concessiva. Se você for pela ideia do sentido, você vai errar a questão. Então, preste atenção nessa relação de que adversativa você vai decorar, aí você já vem com a dica. Se trouxer uma ideia parecida com a adversa, que não for as conjunções que eu mandei decorar, então ela vai ser o quê? Concessiva, basicamente isso, certo? A alternativa não tem nem muito pra onde correr, certo? Ou, ora, seja, sempre, certo? Vai vir duas iguais, certo? Sempre vai vir duas iguais. Ou tem a exceção que é o ou, sozinho, certo? Ou faça chuva ou faça sol. Faça chuva ou faça sol. Percebeu que eu só tenho a presença de um conectivo? Pronto. Mas todos os outros conectivos, ele vai vir o quê? Isso com essa relação de dois, certo? Ora faça chuva, ora faça sol. Seja chuva, seja sol. Quer chuva, quer sol. Então, sempre vai trazer essa relação. Quero também chamar a atenção aí pro que, tá certo? Percebeu que esse que aí, ele vai trazer uma relação de dois, certo? Eu vou ter dois conectivos, duas. Então, se eu tiver dois, eu não posso analisar de forma individual, certo? Eu tenho que fazer a análise dos dois, porque eu vou ter uma alternância, certo? Então, aí, a conclusiva que muita gente usa onde? Na parte de redação, certo? A gente vai usar essas conjunções coordenadas conclusivas na parte de redação quando você for concluir sua redação. Que tem o logo, portanto, então, assim, e o pois após o verbo e o porquê, certo? Cuidado com esse porquê, pelo amor de Deus. Explicativa, eu tenho o que, porquê, porquanto e pois antes do verbo, certo? Queria que você adicionasse aí o já que, visto que, certo? Uma vez que, pode adicionar esses três, que também cai muito. Vê só. Nessa relação de conclusiva, gosto que você decore o logo, portanto, porque são os mais cobrados, certo? Os mais cobrados pela banca é logo, portanto, é assim, os três. E quando a gente parte para a parte de explicação, eu quero trazer para você aqui. Primeira coisa é esse que, tá certo? Esse que aí eu não tenho nem como explicar,
certo? Mas se conjunção é o número 1 de provas, de assuntos, de questões, número 2 é essa questão dos valores morfossintáticos do que, certo? O que pode ser uma diversidade de coisas, uma das coisas que ele pode ser, ou é uma conjunção alternativa, ou conclusiva, ou explicativa, certo? Desculpa, conclusiva não, certo? Tira esse que daí da conclusiva, esse porquê do conclusivo, certo? Tira aí, por favor, certo? Faça a exclusão e coloque no explicativo, certo? O porquê não é conclusivo, ele é explicativo, certo? Então, ó, essa correlação de explicação traz por quê? Porque é muito parecido com o quê? Com a causa, certo? Em relação a sentido, é muito parecido com a causa. Porém, as conjunções são as mesmas empregadas em 3. Explicação, causa e consequência, tá certo? A banca, as conjunções empregadas são totalmente iguais em explicação, causa e consequência. Porém, consequência dá para você distinguir pelo sentido. Mas o que vai implicar, o que vai ficar na moia ali é o que? Explicação e causa, certo? Explicação, na maioria das vezes, o verbo vai vir no imperativo. Então, é só você analisar o verbo no imperativo. Já na causa, não. Vai ser o motivo, a razão, a circunstância de algo. Exemplo. Não sente aí porque está molhado. Peraí. Esse porquê é explicação ou causa? Pensa aí. Pronto. Vê só. Eu disse o que? Não sente. Percebeu que esse verbo está no imperativo? Aí você vai me perguntar, o que é um verbo no imperativo, Camila? É um verbo que vai indicar ordem, certo? Sente ou não sente, que vai ser um imperativo negativo. Percebeu que eu digo assim, não sente? Então, ele tá no imperativo negativo, então esse porquê vai ser uma explicação. Que é diferente de eu dizer o quê? Que não fui à aula porque eu estava doente. Percebeu? Dado a doença é o motivo, a razão, a circunstância de eu não ter ido à aula. Então, isso aí, esse porquê já é uma causa, certo? Mas aí a gente vai distinguir quando a gente vê a subordinação. Essa relação de adversativa concessiva, explicativa, causa e consequência, eu já vou trazer um trecho dela já baseado na subordinação, tá certo? Mas o que eu quero dizer a você é que esse que, porquê, por quanto, pois, certo? Você também pode colocar aí, já que, uma vez que e visto que, certo? Essas são muito cobradas pela banca, com ênfase ao porquê e o que. Preste atenção também em outra coisa. Esse porquê, ele é junto, sem acento, que já lhe dá algo de quê? Lá do uso dos porquês, certo? Essas questões notacionais, a gente vai ver uma aula específica para elas, para fazer questão. Mas já quer trazer para você que aquele porquê, lembra que tem, são 2 para pergunta, que todo mundo sabe, né? 2 para pergunta, um substantivo e uma explicação. Essa explicação é esse porquê aí, tá certo? Porque junto, sem acento, certo? Que tanto pode ser conjunção coordenada explicativa, como subordinada, causal ou consecutiva, dependendo do caso, certo? Então, preste atenção nessas conjunções, que elas são muito importantes. Quer dizer a vocês também que de 100% das conjunções, certo? A gente tem vários tópicos, vocês vão ver também que além das coordenadas, a gente tem as subordinadas. Das subordinadas, a gente tem 3, que são as integrantes, adjetivas e adverbiais. Só da adverbial são 10 tipos, certo? Da outra são 2 e da outra tem um monte, certo? Mas eu quero dizer a você que se a coordenada é a mais fácil, é a mais simples, são 5 tipos só, que onde você vai analisar só o emprego da conjunção, então se detenha na coordenada, certo? Se detenha, decore, fique, persevere o máximo que puder até aprender, até decorar, até você fazer questão e se cansar, certo? Porque se é algo mais prático, mais fácil, então você precisa deter esse tal assunto, certo? Então, pelo amor de Deus, fixem muito em relação à coordenação, façam exercício, tá certo? Então, aí, pra fechar, eu trouxe aí uma questãozinha em relação à questão de coordenação, certo? Ele diz assim, ó. As lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. Percebeu aí que eu tenho o quê? Eu tenho orações, né, assim. Eu tenho aí o verbo pedir e depois eu tenho o verbo alcançar. Então, eu tenho 2 orações seguida pelo mas, tá vendo? Eu tenho um mas aí. E aí, na outra, ele diz, podemos escolher o que semear, mas somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Eu também tenho aí o quê? 2 orações totalmente diferentes, sendo unidas por o quê? Por esse mas aí, certo? Aí ele pergunta, encontra os conectores que ligam respectivamente orações. Aí eu já trago a você.
Lágrimas não pedem perdão. Você entende? Entende? Eu preciso do alcance para complementar o meu sentido? Não. Mas, Camila, eu preciso fazer isso na hora da prova? Não. É só tu olhar o quê? A conjunção empregada. Não existe mais subordinado. Não existe. Mais sempre é coordenado. Esse mais aí, ele traz uma ideia de quê? De quê? Aí eu volto para o quê? Para o que eu esqueci de... Isso mesmo, para o que eu esqueci de explicar. Vê só. Eis assim, e agora? Aditivo ou adversativo? Vê só. O ele sempre vai trazer uma ideia adicionada. Ele sempre vai trazer uma ideia de adição. E o mais de adversidade, isso é o que a gente tá em comum, certo? Quando eu digo assim, que eu saí ontem, fui no centro, mas acabei pegando chuva na volta. Eu trago uma ideia adversa ou uma ideia aditiva? E agora? A chuva, certo? Pegar essa chuva na volta. Tem alguma relação de adversidade com ir no centro e sair ontem? Não, né? É meio que eu tô falando que eu fiz coisas simultâneas. Eu tô botando um mas ali. Eu saí ontem, mas fui no centro, mas acabei pegando chuva. Então, percebeu que ela não traz uma ideia adversa, ela traz um sentido de adição. Então, esse mais empregado aí, ele não é o quê? Adversativo, ele vai ser aditivo. Perceba que é como se você colocasse o mas, certo? Eu fiz isso e aquilo. Percebeu que se eu disser que eu saí ontem e fui no centro e acabei pegando chuva. Então, todos eles trazem uma relação de quê? Isso mesmo. Lembra que eu falei da oração coordenada assindética? Ó, saí ontem e fui no centro. Tá vendo que tá sendo separado por vírgula? Essa vírgula é obrigatória. Outra coisa também que eu queria dizer a vocês, certo? Antes de fechar, porque eu vou lembrando das coisas assim, certo? Mas eu queria dizer também outra relação de pontuação, colocar aí na dica. Pessoal, dica número 1 de pontuação, todas as conjunções coordenadas são vírgula obrigatória. Certo? Pronto. Então, já colocou aí, conjunções coordenadas, a vírgula é obrigatória. Aí eu quero trazer a você e remeter ao quê? Ao e e ao ou, certo? Só e só ou. Todos os outros você vai usar a vírgula obrigatória, com exceção a esses dois. Por quê? O e, quando ele traz um sentido aditivo, não coloca vírgula, certo? Fica meio que a banca não coloca, certo? Eu vou especificar pela banca. A banca não coloca, então você diz que não coloca, certo? E o ou, certo? Também não coloca. Tipo assim, chuva ou sol. Aí você não precisa colocar vírgula, tá certo? Então não coloque nem para e com sentido aditivo. Não esqueça, se esse e for empregado de modo adversativa, a vírgula ela é obrigatória, tá certo? Então é e com sentido aditivo, eu não tenho vírgula. E com o que mais? Isso mesmo, com o ou, com um ou só, não dois, tá certo? É um só, você também não coloca vírgula, beleza? Então, ó, voltando ao e e o mas. Saí ontem, fui no centro, mas acabei pegando chuva na volta. Então, isso traz uma ideia o quê? Aditiva, né? Assim que é a mesma coisa de dizer, olha a oração. Saí ontem, fui no centro e acabei pegando chuva na volta. Percebeu que é a mesma oração, só que eu trago o quê? Isso. Aí você poderia estar se perguntando, e agora, como é que eu sei? Tá vendo esse e aí? Ele não tem vírgula. Então, ele é o quê? Aditivo. Você nem precisa analisar. Só pela vírgula você conhece. Olha o e de baixo. Sai na chuva e não me molhei. Acredita? Tá vendo esse e? Ele não tá com vírgula. A partir do momento que tu tem vírgula, tu já sabe que ele é adversativo. Porque se ele fosse aditivo, ele não tinha vírgula. Então, já vai o quê? Dica 1, certo? Dica 1 de como saber se ele é aditivo ou adversativo. Quando esse e estiver empregado com uma vírgula antes dele, ele vai ser adversativo. Quando ele não estiver empregado com uma vírgula, ele vai ser aditivo, certo? Agora, a relação do mais, você vai ter que saber se ele está adicionando ou se ele está trazendo ideia adversa, certo? Porque nos dois casos, eu vou ter a vírgula obrigatória. Ó, saí na chuva, mas não me molhei. Percebeu que se molhar, se eu saio na chuva, obrigatoriamente eu tenho que o quê? Me molhar. E se eu não me molho, traz uma ideia adversativa. Percebeu que tanto o e quanto o mas, os dois trazem uma ideia adversativa. Então, por isso que as duas orações, certo? Os dois períodos de cima são aditivos e os dois de baixo são adversativos. Beleza? Então, grava essas diquinhas que eu tô falando. Se você não escutou bem, volta, certo? Volta o vídeo para que você aprenda e vamos já direto para a questão, beleza? Você diz assim, ó, as alegrias não pedem perdão, mas o alcançam. Eu trago para você essa questão,
certo? Já vou voltando com ela. Eles assim, ó, as lágrimas não pedem perdão, mas o alcançam. Peraí, aí eu pergunto a você, esse mas aí, ele tá com sentido aditivo ou adversativo? Percebam que, a partir do momento que eu peço perdão, eu tenho a expectativa de alcançá-lo. Mas como é que eu não peço perdão, mas mesmo assim eu alcanço? Isso é uma ideia aditiva? Não, né? Isso é uma ideia o quê? Adversativa. Então percebeu que esse mas está aí com o emprego de quê? Isso de um sentido adverso, certo? A mesma coisa acontece na de baixo, ó. Podemos escolher o que semear, mas não somos obrigados a colher aquilo que plantamos. Percebeu que eu trouxe uma ideia adversa também? E aí é o que ele pergunta. Encontra-se conectores que ligam respectivamente as orações. Aí eu pergunto a você, Camila, como é que eu vou saber essa relação de independência ou dependência, coordenação ou subordinação? Em algum momento eu falei sobre dependência, ainda não, né? Então perceba que e o mas, ele é o quê? Ele traz um quê? Uma coordenação. E essa coordenação adversativa traz o quê? Uma relação de, isso mesmo, de independência. Então você já poderia cortar a letra D e letra E. Aí depois você ia verificar o quê? O sentido do mas. Esse mas tá com ideia de quê? Isso, de oposição, né? Assim, de contradição, isso mesmo. Então só deveria ser o quê? São orações independentes, uma não precisa da outra, e elas exprimem um sentimento de oposição, então a letra B seria a alternativa correta, certo? Então prestem atenção em tudo que eu falei, eu dei muita dica mesmo, que você vai conseguir levar para sua prova para poder dar tudo certo, beleza? No próximo bloco a gente já vai estar apresentando as outras relações dos próximos, na verdade, das próximas conjunções, beleza? Cheiro no coração de vocês e até o próximo encontro.